Tá bom, Álvaro. Muito obrigado. Boa noite, Jorginho. Bom ouvi-lo. Pedro Henrique Geninho, da Rádio Band News FM. Jorginho, parabéns pela vitória. E eu gostaria que, inicialmente, o senhor analisasse o tamanho de diferença que o Atlético demonstrou e provou ter em cima do Goiás, principalmente no segundo tempo, nesse clássico de hoje, aqui no estádio Ele Pinheiro. E eu gostaria também que o senhor falasse sobre o Arthur Gomes. O Arthur hoje, ele já tem um futebol que coloca ele à frente do Danilo Gomes para começar o jogo. Hoje o Arthur já tem um futebol de titular no Atlético. Boa noite, parabéns e bom ouvi-lo. Obrigado, Pedro. Um abraço para você, um abraço para todos aí participantes aí. Eu acho que o mais importante no jogo de hoje foi a forma como nós entramos muito comprometidos com o resultado, que precisava ser positivo. Jogando na casa do adversário, mesmo sem torcida, mas a gente sabe que a rivalidade é grande, respeitando o adversário, sabendo que, independente do momento que eles estão passando, a gente precisava se impor e jogar um futebol intenso, organizado e principalmente um futebol ofensivo. Então foi isso que facilitou as coisas dentro de campo. Não seria possível se os jogadores não entrassem completamente comprometidos com um resultado importante aqui fora de casa. Quanto à questão do Arthur, não tenha dúvida que é um jogador que a gente conta com ele, mas eu conto com o Danilo. Às vezes acontece num jogo de um jogador não estar tão bem, isso aconteceu com o Danilo, não está errando alguns domínios, mas é um excelente jogador. Acredito muito no potencial desse jogador, vai nos ajudar muito. E é bom contar com esse tipo de jogador no grupo, tanto Danilo quanto Arthur. Eu acho que nós temos aqui um elenco, como eu tenho falado, um elenco enxuto, mas é um elenco de qualidade que todos podem ser titulares. Da Rádio CBN Goiânia, e aí até dias desses você estava na comunicação, né? Por que eu estou querendo falar isso? Você já deixou claro que você é técnico de futebol, você esteve na comunicação. Eu queria saber de você a interferência, a atuação do Wilton, o quanto desestabilizou e o quanto foi importante na questão do placar do jogo. Porque agora há pouco, hoje você está no Atlético, mas o Goiás comunicou que está insatisfeito com a arbitragem do campeonato, que não vai dar mais entrevista e mostrou uma situação assim, de não aprovação com o trabalho da arbitragem no jogo de hoje. Você acha que realmente foi para isso tudo? O Wilton teve interferência no placar do jogo de hoje, Jorginho? Boa noite. Boa noite, Pedro. Eu ainda não vi os lances, principalmente o lance do primeiro gol, mas eu quero dizer o seguinte, no momento que não há o VAR, se existiu algum tipo de erro, nós somos humanos e pode acontecer. Eu já perdi jogos com erros de arbitragem e já ganhei jogos também com erro de arbitragem. Então, não estou dizendo que foi um erro, mas só quero dizer que o Wilton é um grande árbitro. Um árbitro respeitado, um árbitro da FIFA, um árbitro que tem muita capacidade e idoneidade. Isso aí eu não tenho dúvida em relação a isso. Jorginho, Natália Freitas aqui da Rádio Sagres. Jorginho, o Atlético venceu por 3-0 o seu maior rival dentro da casa do adversário. Isso deixa o Atlético ainda mais favorito na busca pelo título estadual? Natália, boa noite. Nos deixa favorito se nós entrarmos sempre dessa forma. Se nós entrarmos ligados, atentos, concentrados, a gente sabe que a cada jogo que passa, aumenta a complexidade, aumenta a dificuldade, as equipes são qualificadas e a questão de hoje, principalmente a rivalidade que existe, tudo poderia acontecer. A gente viu semana passada, eu alertei os jogadores, o Natanael falou sobre isso na entrevista coletiva que ele fez, o Vasco aparentemente não tinha a menor possibilidade de ganhar do Flamengo e ganhou de 3-1, poderia inclusive ter ganho de 3-0. Então, não tem facilidade, cada jogo é um jogo e a gente precisa entrar completamente comprometidos com o resultado final. A gente quer, naturalmente, chegar à semifinal, então ainda temos mais um jogo importantíssimo e nós queremos chegar à final também e queremos ser campeões, tricampeões. Professor Jorginho, boa noite, parabéns pela vitória, que encaminha o Atlético praticamente à próxima etapa do Campeonato Goiano. Professor Jorginho, em determinados momentos, o Atlético tirou o pé do acelerador, porque a gente percebeu que o Atlético criou muito, e ele poderia ter feito mais.
né? E as alterações? O senhor pensou na Copa Sul-Americana, o jogo que o senhor tem no Chile, fora de casa, porque o Atlético, depois do Chile, ele passa a ter uma outra semana apertada pela frente de jogos, professor Jorginho. Juliano, boa noite. Não, a gente não tirou o pé. Eu acho que a gente continuou dentro da equipe deles, continuou dentro do campo do adversário, do Goiás, trabalhando, girando essa bola com velocidade, esperando aparecer a oportunidade de quebra de linhas, oportunidade realmente de finalização. Poderíamos ter feito o quarto, que foi claro, principalmente naquele lance em que o Arnaldo entrou por dentro e fez uma grande jogada junto com o Janderson pelo aquele lado direito, e a gente poderia ter definido um 4-0, que seria melhor, muito melhor para a gente. 3-0 a gente não tem garantia, mesmo 4-0 não tem garantia. Eu já tive situações na minha vida, tudo bem que foi num jogo só, mas eu perdi de 3-0 para o Palmeiras, jogando pelo Vasco, e a gente virou um 4-3, então tudo é possível no futebol, não tem facilidade, e a gente precisa entrar completamente compenetrado no próximo jogo. Não tenha dúvida que alguns jogadores já tinham tomado cartão, e eu precisava também pensar numa situação. Já havia falado isso com o Joelto, meu auxiliar, e com os nossos auxiliares, o Edu e o João, que se caso a gente fizesse o terceiro, a gente substituiria mais, e foi o que nós fizemos. Procuramos tirar aqueles que estavam com cartão, mas também poupando esses jogadores para o próximo jogo. Jorginho, boa noite. Jânio aqui do Jornal Popular. Até o Atlético fazer o gol, o jogo estava assim, o clássico estava bastante equilibrado. Verdade. O Atlético fez o gol e tornou o jogo mais fácil. Você diria que o Atlético equilibrou o jogo quando foi necessário e desequilibrou quando foi preciso no segundo tempo? Essa atuação te dá confiança também para o jogo lá no Chile contra o Palestino? Jânio, boa noite. Não tenha dúvida que a nossa equipe é uma equipe que sabe jogar muito bem com um resultado, principalmente um resultado favorável. É uma equipe que mantém muito bem a posse de bola, mas sem ser lenta, uma equipe objetiva, com passes verticais, com passes para frente, querendo realmente aumentar, mas mantendo essa posse de bola. No primeiro tempo, eu acho que a gente acabou tendo essa igualdade com o Goiás, porque nós entramos no jogo deles, com bolas longas. Não é a nossa forma de jogar. A nossa forma de jogar é manutenção da posse, mas com velocidade e objetivo. E nós começamos a fazer isso. A gente só faz bolas longas, principalmente quando a gente tem uma inversão, trabalha do lado esquerdo, sempre invertendo para o lado direito, a mesma coisa ao contrário. Então, quando nós começamos a fazer o nosso jogo, nós tivemos uma superioridade. Fomos felizes em voltar para o segundo tempo com um placar de 1-0, que facilitou bastante para a gente. Beleza,